sochik chonam lan jancho mandu dangi chapsu ching dangi so ipe sonanchi ola penche sanje drupa show. Boa noite. Então, quem é que está vindo pela primeira vez aqui no encontro? Thalita, Napoleão, Júlio. Eu também. Quem foi que falou eu também? Alguém falou eu também, mas eu não deu para identificar aqui, não. Carol Leite. Carol Leite. Então, o que acontece? Meu nome é Roberto e a gente vai, enquanto a gente tiver com essa quarentena, né, a gente vai usar esse espaço especial que são os encontros virtuais. Aí, aí não se preocupa, a gente vai dar um jeito nisso. Aí o que acontece? A ideia é que esses primeiros minutos iniciais, o pessoal conversou um pouco comigo assim, ele fique sendo usado um pouco para as pessoas conversarem mesmo. Então, é bem simples, entre 7 horas, 6h55 até 7h10, assim, o espaço vai estar aberto para as pessoas conversarem. Naturalmente, como o Napoleão, o Carol e o Júlio já se conhecem, aí eles vão puxando o papo, mas aí quem também quiser ir se integrando, né, que é uma forma de descarregar um pouco essa energia que a gente está guardada, já que a gente está há muito tempo em quarentena. Daí eu estou dando também esse recado, porque se a pessoa achar, olha, isso é perda de tempo, eu não quero participar disso. Então ela coloca na agenda dela que o encontro começa de 7h10. Então é bem simples assim a coisa. E aí o Júlio e a Carol, eles são facilitadores também do SEB Recife e eles vão estar fazendo essa etapa de acolhimento, que é uma coisa interessante a ser feita nesse momento, né? Então, agradeço a Carol, agradeço ao Júlio por isso. E uma coisa que é um aviso, que é o nosso horário, né? Antes a gente começava de 7h30 e ia até as 9h. Então, eu vou estar acabando o grupo por volta das 8h30, 8h40, tá bom? Então, 20h30, 20h40 é o deadline do nosso encontro. Em seguida, eu já vou deixar aqui o link de acesso. Desculpa. Eu já vou deixar aqui o link de acesso ao YouTube do Lama Padma Santen. Então, às 21 horas, ele vai estar conduzindo ensinamentos. Daí, quem está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Confesso que, da mesma forma que para vocês é uma coisa estranha e diferente estar acompanhando um encontro de meditação, um encontro sobre budismo online, para a gente também que está conduzindo é um pouco desafiador. É bem interessante assim, ter que aprender essas coisas muito rápido para poder fazer as coisas andarem. Então, o que é que acontece? A ideia é a gente seguir a mesma dinâmica. Então, 7h20 mais ou menos, eu vou começar uma meditação silenciosa. Eu vou guiar a primeira meditação. Depois, a segunda meditação, eu vou deixar vocês fazerem sozinho. E, em seguida, a gente vai entrar no estudo do livro Os Portões da Prática Budista. Tá bom? Peço para que a gente procure uma maneira confortável, uma postura confortável. Se a gente estiver numa cadeira, que a gente fique numa cadeira de modo confortável. Se a gente já tiver alguma familiaridade com a meditação, que a gente procure ficar com uma postura confortável. Ô, Ricardo, bom revê-lo, viu? E a gente vai, então, começar com essa prática
que é a prática de chamata com foco nos 5 elementos. Então, só uma curiosidade rápida, assim, né? Tem alguém do grupo que nunca fez prática de meditação? Tem alguém do grupo que nunca ouviu falar da chamata com 5 elementos? Tá bem, então. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o alarme para tocar. Então, podemos começar com os olhos fechados. Trazendo a atenção, trazendo o foco da nossa atenção para dentro. E com 3 inspirações e 3 expirações profundas, a gente começa com o elemento terra, onde percebemos a própria estabilidade e imobilidade do corpo. Então, inspirando e expirando, estabilize seu corpo. Inspirando e expirando, observe como o seu corpo se estabiliza. Inspirando e expirando, amplie a estabilização do corpo. Inspirando e expirando, a estabilização chega até um ponto máximo.
Inspirando e expirando, mantenha essa estabilidade. Inspirando e expirando, relaxe o seu corpo. Inspirando e expirando, observe a flexibilidade do seu corpo. Observe todo o tensionamento do seu corpo se dissipando aos poucos. Relaxamento. Inspirando e expirando, amplie o relaxamento. Inspirando e expirando, o relaxamento chega até um ponto máximo. Inspirando e expirando, mantenha esse relaxamento. Agora, observe o elemento fogo, calor interno. Inspirando e expirando, observe o calor do corpo. Inspirando e expirando, você pode modular o calor do corpo. Inspirando e expirando, o elemento fogo chega até um ponto máximo. Inspirando e expirando, mantenha esse calor. Inspirando e expirando, observe a respiração.
Inspirando e expirando, observe a respiração no corpo inteiro. Inspire e expire como se você soprasse brasas que estão espalhadas por todo o corpo. Agora, elemento éter. Brilho do foco da mente, vivacidade, brilho no olhar. Inspirando e expirando, observe o brilho dos olhos. Inspirando e expirando, amplie esse brilho. Inspirando e expirando, o brilho chega até um ponto máximo. Inspirando e expirando, mantenha o brilho da mente. Agora a gente segue a meditação em silêncio.
Eu vou dar um intervalozinho, 5 minutos, para a gente poder beber uma água aí no sanitário e voltar, tá bom? Então, já já eu abro o microfone. Então vamos lá. Coloquei no chat. Pô, rapaz, ficou ruim. Coloquei no chat aqui dois endereços, né? Dois acessos. Eu vou botar de novo porque não ficou muito bom, não. Então vamos lá. O primeiro. Tá, horrível. Agora. O primeiro é um link de acesso a mais ou menos o que a gente vai fazer nas quartas-feiras. E o segundo é o acesso ao YouTube do Lama. Então, quando a gente acabar o encontro aqui, a gente vai acabar um pouco mais cedo, aí a gente já corre, clica no youtube.com/user/lamapadmasante e já pega o Lama terminando a acumulação dos mantras e em seguida dando ele ensinamentos, tá bom? A nossa dinâmica vai ser essa, ou seja, a gente vai ter uma etapa de acolhimento, depois a gente vai fazer uma prática de meditação silenciosa, e em seguida a gente vai fazer o estudo do livro Os Portões da Prática Budista. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês uma versão que eu tenho para estudo. Então, voltando, vamos dar um pulo no sumário, afinal, sumários servem para alguma coisa. E na parte 1, ele diz a descoberta do caminho da liberdade. Então, ele vai trabalhar com a roda em movimento,
o trabalho com o apego e o desejo, depois o trabalho com a raiva e a aversão, o trabalho com a ignorância e, em seguida, a vida diária como prática espiritual. Ou seja, nada mais apropriado do que o momento atual para a gente poder praticar isso. Não é verdade, galera? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Júlio, tá chegando ok aí o compartilhamento? Tá tudo certo. Beleza. Então vamos lá. Então, parte 1, a descoberta do caminho da liberdade. Ou seja, só para contrariar, né? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Mas ao invés da pessoa estar na solidão, pensando no que vai fazer, ela se pergunta, por que é que precisamos de um caminho espiritual? Essa é uma boa pergunta. Aí ele vai dizer, vivemos em um tempo muito atribulado, em que nossas vidas transbordam de atividades, tanto alegres quanto dolorosas. Seria Shákyamuni Rinpoche um vidente? Estaria ele olhando que em tempos futuros esse livro seria revelado como um terma e seria lido durante o coronavírus? Acho que não, né? Ou seja, ele está falando de algo que transcende qualquer nível de história que a gente está contando para a gente o tempo todo. Ou seja, por que deveríamos reservar um tempo para a gente poder praticar? Qual a utilidade disso, né? Qual é o resultado que a gente alcança com isso? Então, um método usado muito por Shákyamuni Rinpoche é contar histórias. Então, quando ele conta histórias, ele tenta colocar a gente naquela paisagem de onde ele está olhando para o ensinamento. É um jeito mais rápido de tentar fazer isso. Então, ele começa assim. Era uma vez, aí ó, conta-se muito a história de um homem de uma região no norte do Tibete. Então, norte do Tibete, a pessoa diz assim, uau, Winterfell, ou algo do tipo, que decidiu fazer uma peregrinação com seus amigos até o Palácio Potala, que é a residência do Dalai Lama, em Lhasa, um lugar muito sagrado. E era uma viagem que marcava a pessoa pelo resto da vida. Tipo assim, a gente é tipo, eita, eu quero ir pra Disney. Pronto, a galera é isso. Eita, eu gostaria de ir na residência do Dalai Lama. Tipo isso, assim. Então, naquela época, não havia carros, não havia veículos de qualquer espécie na região. E as pessoas viajavam a pé ou a cavalo. Demorava-se bastante para chegar a qualquer parte. E era perigoso e muito longe, já que inúmeros ladrões e bandidos assaltavam viajantes incautos, né? Por esses motivos, a maioria das pessoas nunca deixava sua região natal. A maioria nunca havia visto uma casa. Moravam em tendas pretas tecidas com fibra de pelo de iaque. Então, se a gente está vendo uma casa e a gente acha que está ruim, imagina essa galera aí. Quando esse grupo de peregrinos finalmente chegou a Lhasa, o homem do norte, Jon Snow, ficou assombrado com o Palácio Potala e seus múltiplos andares, suas muitas janelas e a vista espetacular da cidade que descortinava do interior. Ou seja, é mais ou menos a gente olhando a live de Gustavo Lima e ficar, gente, essa casa existe mesmo, isso é uma imaginação minha, né? É mais ou menos isso. Ou seja, ele enfiou a cabeça por uma abertura bem estreita que serviu de janela para ter uma visão melhor, virando a cabeça para a direita, enquanto tentava botar a cabeça lá, e depois ele virou para a esquerda. Quando seus amigos o chamaram para ir embora, ele puxou a cabeça para trás com um solavanco forte. Tipo, ei, rapaziada, vamos nessa. Ele puxou para trás a cabeça, então ele não conseguia mais tirar a cabeça da janela. Ó. Aí ele ficou muito nervoso. E aí ele ficou puxando a cabeça de um lado para o outro. Por fim, ele concluiu que realmente estava entalado. Então ele disse a seus amigos, podem ir para casa sem mim. Digam à minha família que a notícia é ruim. Eu morri, né?
Mas a notícia boa é que morri no Palácio de Potala. Tipo, o sonho de todo praticante em Recife é morrer no Sebe das Matas. Tipo isso, assim. Aí, haveria um lugar melhor para alguém morrer? Ou seja, a pessoa tá já, né? Até para morrer, a pessoa se acha alguma coisa. Os amigos eram também pessoas muito simples. Pessoal das URGS, assim, né? Pessoal da rapaziada, camaradagem. De modo que, sem refletir muito, eles concordaram e foram embora. Olha que interessante, ninguém teve nenhuma ideia diferente, né? Olhou e vai. Algum tempo depois, o zelador do templo apareceu e perguntou: Mendigo, o que é que você está fazendo aí? Aí ele disse: Estou morrendo. Ele respondeu: Aí, por que você acha que você está morrendo? Aí ele disse: Porque minha cabeça está entalada. E como é que você colocou a cabeça aí? Aí eu enfiei fazendo assim. Aí ele fez, né? Colocou a cabeça para lá. Tac, tentou botar. Então, tire-a da mesma maneira que a colocou. O homem fez o que o zelador pediu e enfim se soltou. Como esse homem, se conseguirmos enxergar de que forma estamos presos, poderemos cortar nossas amarras e ajudar os outros a fazer o mesmo. Então, ó, se estamos falando em caminho para a liberdade vai surgir em relação a algo, né? A gente só fala de liberdade para pessoas que não estão conseguindo atingir a liberdade. Então, o que é que seria isso que ele está chamando de cortar as amarras e ajudar os outros a fazer o mesmo, né? O que é que seria isso? Essa já é uma boa pergunta para a gente fazer. Em seguida, ele vai dizer: primeiramente, precisamos entender como que viemos parar onde estamos. Então, ele vai dizer: durante toda a vida, embora cada um de nós busque e às vezes encontre felicidade, ela sempre é temporária. A pessoa deveria parar e deveria pegar um caderno com uma caneta e se perguntar: todas as coisas que eu chamei de felicidade, o que é que são? Aí ela escreve. Aí depois ela vai perguntar: isso tem um início, um meio e um fim? Aí ela para. Ou seja, ele está tentando mostrar que aquilo que a gente está chamando de felicidade, a gente não consegue, mesmo que a gente tente controlar aquilo com uma maior inteligência possível, a gente não consegue derrubar em permanência, né? É como se estivéssemos continuamente atirando flechas no alvo errado. Ou seja, alguém com uma venda nos olhos, essa pessoa, a menos que ela tenha treinado muito, ela não consegue acertar o alvo com simplesmente atirando flecha para tudo que é lado. A flecha é o que a gente está chamando de minha felicidade. Então a gente imagina assim, nesse momento a gente diz assim, minha felicidade, aí pode anotar assim, aí amarra na flecha e agora bota uma venda na pessoa e vê para onde é que a pessoa está atirando a flecha, né? Para encontrar a felicidade duradoura, precisamos mudar o alvo. Ou seja, a gente precisaria olhar com cuidado o que é que ele está chamando de felicidade comum e felicidade duradoura. Quando a gente está buscando a felicidade baseada em resultados, a gente passa a vida inteira como mendigos. Sempre que a gente está dependendo de um resultado para poder se mover, a gente está passando a vida como mendigos. E a gente vai acabar indo para um vitimismo. História sem fim, 2, 3, 4, sessão da tarde, entende? Então, quando ele diz assim, encontrar felicidade duradoura, aí agora tu vai lembrar da posição de oferecimento. Por quê? Porque tu vai começar a perceber que a felicidade duradoura, ela não vem na dependência de resultados vindo de fora. Por quê? Porque tudo que a gente está especulando que vem de fora é palpite, entende? É só palpite. E por acaso aquilo funciona. Por acaso aquilo funciona. Então, para encontrar a felicidade duradoura, nós precisamos mudar o alvo, concentrando-nos em erradicar o nosso sofrimento e dos outros, não temporária, e sim definitivamente. Ou seja, sempre que a gente está procurando a felicidade no lugar errado, é certo que aquilo vai causar sofrimento. Mas a palavra sofrimento, ela não traduz muito bem a coisa, sabe? É tipo assim, é certo que aquilo vai causar um incômodo,
uma aflição mental. E essa aflição mental ela pode ser irradiada para o corpo, para a nossa energia, mas na verdade, o que ele está tentando falar o tempo todo é da mente. Como, de modo geral, a gente não tem algum contato com tradições milenares autênticas, ou a gente não fala muito sobre essas coisas, né? Tipo assim, oi Esmeraldina, tudo bom? Tudo. E aí, como é que tá a tua mente? Como você tá? A gente não pergunta assim, né? Como a gente não tem ainda, a gente não tem isso internalizado no nosso dia a dia, aí a gente pergunta sobre coisas, entende? Mas na verdade a gente deveria perguntar como está a sua mente? Por onde anda a sua mente? Essa pessoa estiver treinando a página parametra, ela pergunta, eu estou aqui. Aí a página faz, aonde? Mas isso é uma outra coisa, outro assunto. Só para dar um clima assim. Mas assim, como a gente não tem ainda esse olhar internalizador de modo que a gente se habitue da mesma forma como escovar os dentes. Alguém tem dúvidas de que escovar os dentes é uma boa coisa? Então, é mais ou menos isso, sabe? Eu acho que em algum momento vai haver uma conscientização maior sobre essa questão de a gente tomar o caminho internalizador como, de fato, um caminho que nos leve à felicidade. Isso ele vai explicar mais à frente que isso não significa cortar o contato com as coisas. Não é isso. Não é isso. Mas é assim, quando a gente procura a felicidade no lugar errado, é certo que vai ter o sofrimento correspondente. Então, em seguida, ele vai falar um trecho que é: a mente é a fonte tanto do nosso sofrimento quanto da nossa felicidade. Só que antes de eu entrar nessa frase, eu queria reforçar isso, galera, que é assim, enquanto a gente não consegue olhar e dizer assim, oi fulano, como tu tá? Por onde anda a tua mente? O que é que tu cultiva na tua mente? Enquanto a gente não consegue fazer essas perguntas, aí a gente pergunta, e aí, como é que você tá? Como tá no hospital? A pessoa é profissional de saúde, né? Aí, como é que tá os boletos? Você tá conseguindo andar? Como é que tá as suas relações? Que é basicamente isso, né? A gente, no 11º elo, a gente se move dessa forma, que é relações, finanças e carreira profissional. Então, o que acontece? Enquanto a gente não consegue visualizar isso, a gente vai precisar falar disso. Há um momento em que o ponto principal é a pessoa dizer assim, não, tem um caminho internalizador, sento para meditar, e as situações estão acontecendo, de fato. As situações acontecem. Mas qual é a mente que eu estou me relacionando com isso? Essa é uma pergunta sofisticada, mas é a pergunta que de fato vai fazer a transformação. Caso contrário, a gente ainda vai estar na ingenuidade de que a gente vai conseguir consertar o samsara. Então, o que acontece? A mente, ela é a fonte tanto do nosso sofrimento quanto da nossa felicidade. Então, galera, espero que a gente possa se encontrar. No grupo tem, acho que conta comigo, deve ter 16 pessoas, comigo 17, para a gente então entender o que é isso que ele está chamando de mente, entende? Já que a mente está mentindo para a gente o tempo todo. Ela está fazendo pegadinhas conosco o tempo todo. Então, é muito gratificante entender o que é o seguinte, uma vez que eu entenda que a mente é tanto a fonte de sofrimento quanto de felicidade, a questão é como eu posso utilizar isso. Como eu posso utilizar esse recurso que é a minha própria mente? Ou seja, o que eu fiz no passado, o que eu estou fazendo agora, o que eu vou fazer depois, depende de onde eu estou posicionando a minha mente, entende? Então, a mente pode ser usada de modo positivo para criar benefícios ou de modo negativo para criar malefícios. Ou seja, a gente precisa ter consciência disso. Antes de eu vir para cá, eu estava vendo o que faz você ser budista, do Dzongzha, né? Então, o Dzongzha vai dizer, a prática do Dharma é dizer o que é óbvio. A gente precisa lembrar do óbvio. Precisa lembrar do óbvio. Por exemplo, lavar as mãos, espirrar não sei o quê, isso é óbvio, né?
Ou seja, quem assistiu o Poço vai lembrar do rapazinho lá, óbvio, mas não é. A gente precisa lembrar disso. A mente ela pode ser usada para criar coisas positivas e para criar malefícios. Ou seja, embora a natureza fundamental de todos os seres seja uma pureza imortal, isso é ele que está dizendo, tá? É assim, nem posso dizer que é, nem posso dizer que não é. Então, 50-50, 50%. Que fique a dúvida, haha. Ou seja, o que chamamos de natureza búdica, nós não a reconhecemos. Então, ó, é muito inspirador que a gente já comece um texto do Dharma, onde o mestre ele aponta para isso que a gente vai chamar de natureza búdica. Ainda que isso não seja palpável no momento, a gente deveria intuir que, na perspectiva dos mestres, na perspectiva dos grandes bodhisattvas do passado e do presente também, a felicidade duradoura nada mais é do que o reconhecimento daquilo que a gente realmente é. A gente passa a vida inteira se desgastando porque a gente fica tentando arrumar credenciais para nós e para os outros que vão ser derrubadas pela impermanência. É isso. Então, essa sensação de se sentir desgastado nada mais é do que um sintoma. Um sintoma de que a gente está procurando a felicidade no lugar errado. Aí o Buda diz, volte 3 casas. Aí a pessoa, não, mas deixa eu ficar aqui. Aí o Buda, não, volte 3 casas. A pessoa, não, deixa eu ficar aqui. Aí Maharaj vai lá e joga o dado para a pessoa. Em vez disso, somos controlados pelos caprichos da mente comum. Então agora ele fez essa diferença. Existe a mente, e a mente agora ela pode ser vista como mente comum ou a mente mais ampla, a mente extraordinária. Vai depender de como o professor quer abordar, né? Então essa mente comum, ela nos leva para cima e para baixo, como uma montanha russa. Ou seja, durante o dia, a gente pode sentir isso. Por exemplo, a pessoa pode estar um pouco aflita com alguma determinada situação de, sei lá, só são 3, né? Tudo ou é sobre finanças, ou é sobre relações, ou é sobre carreira profissional. É só isso que a gente vai falar, né? Então, ela pode estar aflita com alguma situação financeira. Aí não é que ela recebe uma ligação de alguém querido, ou alguma pessoa querida. Aí parece que, pelo menos durante aquela ligação, a mente dela relaxa. Ela não está mais nos altos e baixos. Então, como é isso, entende? Como é que a gente pode fazer essa capacidade de a gente poder descansar da sensação de que a gente é essa mente comum? Ou seja, a mente vai de um lado para o outro, para cima e para baixo, gira para um lado, gira para o outro, produz pensamentos bons, produz pensamentos ruins, produz pensamentos agradáveis, produz pensamentos dolorosos. E nesse meio tempo, plantamos uma semente a cada pensamento, a cada palavra, a cada ação. Assim, como é certo que a semente de uma planta venenosa produz frutos venenosos e que uma planta medicinal produz cura, as ações maléficas produzem sofrimento e as ações benéficas produzem felicidade. Ou seja, aqui ele está usando a abordagem onde ele vai tocar os seres que estão entendendo as coisas a partir da causalidade. Então, se eu faço ações que estão contaminadas pelos venenos da mente, eu vou colher sofrimento. Agora, se eu faço ações como as ações que transcendem, né? Transcendem o autocentramento, como compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, paciência, energia constante e por aí vai, aí é natural que eu sinta alegria com aquilo. Nossas ações viram causas. Os advogados piram, né? Não, nessa causa não. E dessa causa, naturalmente, vem resultados. Então, de novo, ó, ele está tentando conscientizar a gente de que a gente tenha uma consciência mais ampla sobre como que a gente está usando nosso corpo, nossa energia e nossa mente. Tudo que é colocado em movimento produz um movimento correspondente. Então, ele vai dar um exemplo. Se você joga uma pedra em uma lagoa, a pessoa está lá na Lagoa do Araçá. Ela pega uma pedra assim, formam-se ondulações em círculos, que batem na margem e depois elas voltam. O mesmo se passa com o movimento dos pensamentos. Quando os resultados desses pensamentos retornam,
Sentimos-nos vítimas e defesas. Estávamos estávamos inocentemente vivendo nossa vida. Por que todas as coisas estão acontecendo conosco? O que é que aconteceu, né? Ó céus, ó vida, ó azar. O que acontece é que as ondulações estão voltando para o centro. E isso é karma. A mente comum, ela é cheia de oscilações e de turbulência. Então, eu vou até interromper aqui um pouco para fazer uma brincadeira. Essa é a fala dele, né? A afirmação dele é: a mente comum é cheia de oscilações e de turbulência. Então, levanta a mão aí quem consegue entender e visualizar que a mente comum é cheia de ondulações e turbulências. Agora, com a meditação, e aí, fica mais fácil ou mais difícil localizar isso? Se for mais fácil, faz assim. Se for mais difícil, faz assim. Mais fácil, né? Tá dando para sacar, assim, quem está vindo pela primeira vez, por que que a gente começou falando, pedindo para sentar um pouco em meditação, pedindo para aquietar. Senão, é como se a gente estivesse falando aqui e fica um pouco conto de fadas, né? Porque a pessoa diz assim: eita, eu não estou conseguindo ver. Mas, na verdade, você não está conseguindo ver no momento. Relaxa e senta que a coisa vai se acalmar. Daí, galera, vamos voltar pro estudo. E eu esqueci de falar, demência minha, que caso eu esteja falando e vocês já estejam com alguma dúvida, vocês podem usar o chat para deixar a dúvida, ou vocês podem deixar anotados, que eu vou deixar um espaçozinho para a gente fazer uma dinâmica de perguntas e respostas, tá bom? Então, vamos lá. Compartilhar. A mente comum é cheia de oscilações e turbulência. Se não há uma força que a controle e que controle seus efeitos sobre o corpo e a fala, somos jogados para cima e para baixo, para frente e para trás. Nossa realidade parece um passeio de montanha-russa. Então, só com esse parágrafo aqui que ele está trazendo, já é um exercício de contemplação. Ou seja, para quem está chegando, é interessante que a gente pegue cada linha dessa, cada parágrafo desse, assim, e a gente comece a mastigar devagar. Vamos imaginar que a gente está fazendo nossa refeição ali, marota, aquele cuscuzinho, amanhã de manhã, aquele cuscuzinho com ovo, aquele cafezinho. E ao invés de a gente estar assim: eita, quando eu sair daqui eu tenho que terminar um texto que é para tutoria, e tem 5 pessoas que eu preciso conversar, e não sei o que lá. Não, não. Aí é assim, ó. Pega, e da mesma forma que tu tá ali devagar, digerindo aquilo, sentindo o sabor do que está entrando pela tua boca, tenta fazer isso com os textos também. Não vamos achar que são uma revista caras, entendeu? Eita, que maravilha, olha, que bacana. Não. Por exemplo, em primeiro lugar, ele diz assim: a mente comum é cheia de oscilações e turbulência. Então a gente para. Como a gente está em momentos de transição, que são momentos de crise, né? Ou seja, momentos de crise significa que aquela visão que sustentava aquela sociedade, ela entrou em colapso. Aí tu para e pergunta: e aí, será que a mente comum é cheia de oscilações e turbulência ou não? Aí tu para, se pergunta, né? Aí, se não há uma força que a controle e que controle seus efeitos sobre o corpo e a fala. Então, ó, ele agora introduz 3 aspectos importantíssimos que a gente vai olhar, né, com detalhes nos próximos episódios dessa temporada, que é assim: aspectos de mente, aspectos de fala e aspectos de corpo. Às vezes também a gente pode apresentar aspecto de mente, aspecto de energia, aspecto de corpo. Não é isso que é, mas eu vou dizer que é. Vocês entenderam, né? É tipo assim: não é, mas eu vou dizer que é. Aspecto de mente a gente pode... Não é isso, tá, galera? Mas eu vou dizer que é. Aspecto de mente a gente pode dizer assim: a linha de raciocínio que a pessoa está seguindo, os planejamentos que ela está olhando. Então ela olha para as coisas e ela começa a designar, ela começa a coisificar aquilo. Aspecto de energia ou aspecto de fala. O aspecto de fala pode ser verbalizado, mas também sentir o aspecto de energia, os não ditos, né? Ou seja, ver como é que está o ânimo da pessoa.
Às vezes a pessoa diz, tá tudo bem, tá. Mas o ânimo dela não tá, entende? Aí tu pega uma pistolinha d'água e não tá não. Aí a pessoa vai pra lá, não sei o que lá. Eu não disse que não tava. Aí depois tem um aspecto de corpo também. Por exemplo, um aspecto de que essa mente comum nos assaltou é que a gente vai ficar tenso, a gente fica rígido, a gente atribui rigidez às coisas. Então é como nosso personagem lá, Joãozinho, João das Neves, que ficou preso na, no, na janela. A ideia é assim, a gente só está falando de prisão para poder falar de liberdade mais à frente, tá, galera? O budismo não tem paciência para histórias tristes, ou seja, vamos sair o mais rápido possível das aflições, mas assim, se eu não consigo parar para ter consciência do que está acontecendo, aí o ensinamento ele fica pesado, ele fica nebuloso. A pessoa olha e tipo, meu irmão, aí tu, ah tá, é isso que ele está tentando falar. Agora, entendi. Vamos nessa. Então, ó, na verdade, o movimento da mente ele é parecido com o girar de uma roda. Uma roda, 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 menino, roda. Pois uma roda em movimento e a cada vez que reagimos, damos um novo impulso e ela fica. Então ficamos presos em seu movimento perpétuo. Dessa forma, nossa experiência da realidade. Então, ó, pode ser assim, meu irmão, esse bicho fala muito rápido, não tô entendendo merda nenhuma do que ele tá falando. Beleza, não tem problema não. Mas, ó, vamos entender. Mente comum, termo interessante a ser olhado. Depois, fala e corpo, outro termo interessante a ser olhado. Ou seja, como é que o que é que tá, o que é que eu estou cultivando na minha mente pode simplesmente tomar posse do meu corpo e da minha fala, entende? E depois, esse termo aqui é crucial, ó, experiência da realidade. Porque isso aqui é um salto para a gente entender que não são as coisas fora que nos arrastam. É dentro, galera. Mas aparentemente, como a mente está muito agitada, parece que é fora, entende? Parece que é fora. Gosto de dar um exemplo simples com isso, que é assim, quando a pessoa diz assim, eita, tô com vontade de comer um ovo frito. Você já viu que eu não tomei café, né? Aí a pessoa diz assim, ela vai na geladeira e ela abre a geladeira. Quando ela pega no ovo, ela não vê mais o ovo cru. Ela vê o ovo frito agora. Mas a experiência de realidade dela ainda é o ovo, entende? Ela não fez ainda o ovo frito. Outra forma, experiência da realidade. A pessoa pode estar em casa e ela tendo em casa, ela pode ter experiências celestiais maravilhosas e no outro dia ela vai para uma experiência infernal. Como, por exemplo, a famigerada ressaca. A pessoa vai lá para cima, daqui a pouco ela vai lá para baixo. Outro exemplo é que agora a gente vai engrossar, a gente vai aumentar a temperatura. Primeiro a gente não tem algo, depois a gente aspira a ter algo, e agora a gente quer se livrar desse algo porque a gente não consegue mais controlar aquilo, ou simplesmente porque aquilo não faz nosso olho brilhar mais. É assim que funcionam os brechós. Então, ó, se por exemplo a camisa que eu estou vestindo, ela de fato é uma camisa que é uma camisa bonita e assim assada, ou seja, eu começo a sair um pouco da coisificação. A gente adora coisificar as coisas no Sansara. Se isso de fato é assim, como é que dá uma hora que eu digo assim, não, essa camisa não serve mais. Mas a camisa é a mesma, entende? Aí eu olho para aquilo e o olho não brilha mais. O mesmo para quadros. A pessoa está com um quadro, colocou na parede. Aí ela passa uma vez, passa duas vezes. Uau, que quadro maravilhoso. Ela tem toda uma história fenomenal. Veio da França, blá blá blá, bidi badá. Aí daqui a pouco ela olha pro quadro e ela diz, não era bem isso que eu estava pensando. Ou seja, não é o quadro que está provocando isso nela. O quadro é o mesmo, entende? O quadro é o mesmo. O que está provocando isso nela é a experiência de realidade interna dela que ela está usando para se relacionar com o quadro.
Então, essa é uma outra pergunta que a gente pode perguntar para a gente, que é quais são os tipos de relações que a gente está cultivando e quais os tipos de relações que a gente aspira a cultivar. Por quê? Porque quando a gente encontra com as pessoas, a gente sempre encontra com as pessoas e é como se quando a gente encontrasse com elas, a gente dizia assim, vem cá, senta aqui. Não é verdade? Por quê? Porque ele falou aqui, experiência da realidade. Então, quando a gente está pensando, a gente não está em nenhum lugar. A gente está num lugar virtual. O pensamento é criatividade, é ideias. E a gente expressa aquilo em fala. Aí quando eu digo, olha, o que é que você acha disso? Ou então eu começo a falar, eu estou convidando a pessoa a sentar do meu lado. Então, qual é o tipo de poltrona que a gente quer reservar para nós e para os outros? Essa é uma boa pergunta, sabe? Porque ele vai dizer, ó, dessa forma, nossa experiência de realidade continua a girar em círculos, com todas as suas variações, vida após vida. Assim, é interminável o samsara, a existência cíclica. Aqui é outro termo fundamental para a pessoa sair de hoje dizendo assim, aí acabou aqui e tal, aí ela tinha marcado com a namorada, eu tinha marcado com o namorado, aí de novo você se atrasou, Josicleide. De novo, aí tu, não amor, é porque eu estava aprendendo uma palavra massa, é uma palavra até estrangeira, samsara, uau, aí já ganhou tempo, entende? Porque parece que quando as coisas são de fora, parece que tem um valor maior, né? Então, isso que tudo que ele está falando, toda essa experiência que ele está falando, tem um nomezinho que é chamado samsara. Então, de modo geral, a gente não compreende que a gente está vivenciando resultados que nós mesmos criamos e que nossas reações produzem ainda mais causas e mais resultados, incessantemente. Ou seja, a gente fica tentando apontar dedo. O nosso sofrimento é porque... Aí começa. O nosso sofrimento é porque apontar dedo não resolve. A gente fica tentando resolver. A gente fica tentando... O mais comovente é a gente fica tentando sufocar os outros com as nossas urgências. Isso é mais comovente, assim. Então é como se os ensinamentos ele vai nos trazer um senso de responsabilidade. Ou seja, tu te tornas eternamente responsável pelo karma que te cativas, entende? É isso, assim. Por quê? Porque a pessoa ela tem uma escolha. Então ela sempre tem uma escolha. Mas ela tem que fazer a parte dela. Então, como esse primeiro capítulo está muito condensado, eu estou tentando trazer ele como se fosse com palavras-chave, sabe? Eu estou tentando fazer mais um mapa mental e deixar mais a questão do detalhamento de cada coisa para os próximos capítulos, já que o primeiro capítulo é um resumão de tudo que a gente vai ver. Então, o que acontece? Pelo fato de ter sido nós mesmos que armamos a enrascada, que nos encontramos, cabe a nós sair dela. Então, melhor do que ficar se culpando ou ficar preso nas situações, ficar achando assim, isso foi eu, e por que eu de novo, e porque eu, é bom em inglês é bom, que é ai, aí como é ai, a pessoa para de ficar viajando na maionese e ela quer sair. Em português fica morgado, você entende morgado? Fica assim, eu, aí o outro, não, eu também, não sei o que, em inglês é que é bom, ai, ela quer sair. Ou seja, ao invés de ficar pensando nessa questão de ficar preso nas histórias que a gente fica contando pra gente o tempo todo, é melhor ver onde é que fica o caminho de saída. Ou então, melhor ainda é ver assim, como é que essa experiência de realidade, aquela palavra que ele falou no parágrafo passado, como que essa experiência de realidade, ela surge, se sustenta e ela termina. Como é isso, entende? Quem achar que isso é muito abstrato é simples, só é começar a namorar. Ou casar melhor ainda. Faz essa experiência, assim. Então, uma pessoa que esteja com o cabelo embaraçado e oleoso e que olha em um espelho, não irá conseguir limpar a sua imagem esfregando o espelho. Uma pessoa que tenha uma disfunção biliar
terá uma percepção distorcida da cor. Ela sempre verá uma superfície branca, quer seja uma montanha nevada, à distância, ou um pedaço de pano branco, como sendo amarelada. O único modo de corrigir a visão defeituosa é curando a doença. Tentar alterar o ambiente externo não trará nenhum resultado. Então, esse é um convite para a gente tentar pegar os ensinamentos que estão sendo trazidos, tentar digerir aquilo que a gente conseguir entender no momento. É interessante que a gente tenha essa paciência com nós e essa aceitação, ou seja, a gente trabalha o acolhimento conosco, porque vamos mandar real, nem a gente se aguenta, a gente tem a cara de pau de dizer que alguém vai nos aguentar. Aí a gente chama isso de namorado, namorada, casamento, etc. Tudo balela, tudo balela. Ou seja, a gente precisa olhar com cuidado para ver assim, se a gente tiver na dependência e tiver apostando todas as nossas fichas de que a nossa felicidade vai vir de coisas externas, a gente vai sofrer. Isso não é o Chuck Duke está dizendo, não. Isso é uma experimentação. Pode fazer assim. Pega um caderninho e diz assim, coisas que eu não quero que mude de jeito nenhum. Aí bota no papelzinho. Aí enquanto a pessoa está escrevendo, ela começa a ter Parkinson, assim, ela fica tremendo assim, irmão. Algumas pessoas pensam que o remédio para o sofrimento está nas mãos de Deus, ou na mão do Buda, ou em algum lugar externo a elas. Mas as coisas não são assim. O próprio Buda disse a seus discípulos, o Buda devia estar mal, assim, aí ele disse, eu lhes mostrei o caminho, que leva à liberdade. Seguir por esse caminho é algo que depende de vocês. Ou seja, a gente tem muito trabalho a ser feito. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é estarmos conscientes desse processo. Ou seja, que na verdade, a gente não está buscando um álcool em gel 70%. Não está. Na verdade, a gente não está buscando sabão para lavar as mãos. Não está. Na verdade, nós não estamos indo no supermercado fazer feira ou comprar bolacha creme cracker. A gente não está tentando fazer isso. A gente está tentando encontrar a felicidade e evitar a infelicidade. Precisa entender que, na verdade, quando diz assim, fica em casa de acho, a gente está tentando encontrar a felicidade e evitar a infelicidade. Quando a gente começar a perceber e recuar dessas histórias que a gente conta para a gente mesmo, a gente vai ter essa conclusão. Então a gente precisa começar conosco. É um trabalho difícil? A princípio é, porque significa que a gente vai ter que trabalhar conosco, né? O mais fácil é apontar dedo fora. Mas vamos lá. E também significa dizer que é um treinamento, galera. É importante deixar isso claro. Que é assim, melhor do que a gente ficar preocupado se a gente está errando, se está acertando, é se a gente vê como é que está a nossa motivação em fazer as ações. E a gente vai girando no meio daquilo. Girando significa o quê? Tu vai aprimorando o que é que tu está entendendo em relação àquele ensinamento. A pessoa não vai ganhar um diploma homologado dizendo que ela é um bom praticante. Ela simplesmente começa a se mover e aquilo começa a dar resultados. É isso. A mente, quando usada de modo positivo, de novo, ele vai falar isso. Ou seja, deu para sacar mais ou menos como é que é a nossa movimentação. Primeiro, a gente enfatiza um pouco essa questão de como a gente fica preso, etc., que é para a gente começar a buscar exemplos na nossa vida. Então a gente começa a ter conscientização de tudo isso, começa a iluminar esse processo, começa a jogar luz. Depois ele vai dizer o seguinte, que essa mesma mente, como todo mundo é pernambucano, essa mesma mente de tabacudo, ela também é capaz de gerar compaixão, por exemplo. E compaixão é algo que não diz respeito a ditadura das identidades, né? Porque as identidades, elas são ditadoras. É simples, se não for do jeito que ela quer, ela dá piti. Isso é como as identidades funcionam. Aqui é outra coisa, a gente está tentando ver além das identidades. Então, a mente, quando usada de modo positivo, para gerar compaixão, por exemplo, aí o que acontece? A pessoa diz assim, olha, você se vê gerando compaixão,
Aí tem pessoas que dizem assim, eu nem sei o que é isso, porque aquilo é novo, entende? Eu lembro do Lama Padma Sante, meu professor, dizendo assim que ele ficou espantado com Django Couture III chegando no Rio de Janeiro em 1986. Não faz nem tanto tempo, é recente, 86. E o ensinamento que ele foi dar foi sobre compaixão. Então, ele disse assim, uau, que interessante, né? As pessoas falarem sobre compaixão num tempo onde aquilo não era falado. Então, e aí, por exemplo, vamos olhar. A gente acha que raiva e medo ajuda mais do que compaixão, sim ou não? Aí a gente para e se pergunta. A gente acha que carência, sensação do que está sempre faltando, ajuda mais do que compaixão, sim ou não? Ou seja, o que ajuda mais é capaz de beneficiar mais. A gente acha que preguiça e torpor é capaz de gerar mais benefícios, sim ou não? A gente acha que apego e aversão, aí a pessoa vai vendo, entende? Orgulho, competição, né? Inveja, ciúme e inveja. Aí a pessoa vai vendo, não, a resposta para os nossos problemas é a compaixão. A compaixão não significa ser o sim carinhoso, que fique claro isso. Significa ter lucidez. Então pode parecer que esses benefícios vêm de Deus ou de Buda, esse é o Thiago do Rinpoche dizendo, mas eles são simplesmente o resultado das sementes que plantamos. Ou seja, galera, como é que a gente está selecionando as sementes que a gente está plantando, entende? Será que a gente está tendo consciência do que é que a gente está plantando ou só está plantando por plantar? Embora com os ensinamentos de Buda recebamos a chave do conhecimento que nos permite transformar, pacificar e treinar nossa mente, questão que está caindo na prova, anota aí. Para que diabos serve os ensinamentos do Buda? Para transformar, pacificar e treinar nossa mente. Só isso. Ou seja, já tem muita coisa para a gente fazer, né? Primeiro, transformar. Aí a pessoa precisa entender, transformar o quê? Depois, pacificar. Pacificar o quê? E depois, treinar nossa mente. Mas treinar em quê, entende? Por isso que a gente estava falando antes de prisões, negatividades, pensamentos, ações de corpo falimente. Ou seja, a gente agora para e tem essa consciência aguçada de se perguntar, será que tem alguma coisa aqui que eu preciso transformar? Devia lançar, sabe? O pessoal criativo devia lançar um meme assim daquele meme do caixão assim, com uma frasezinha embaixo assim, tudo sob controle, nem preciso me preocupar com karma. Aí é certo que vai aflorar. É certo. Somente nós podemos descerrar sua verdade mais profunda, expondo nossa natureza búdica e suas capacidades ilimitadas. Então, se por acaso no grupo tiver alguém que tenha conexão com o Guru Yoga, né? Ou seja, essa coisa de compaixão é mais ou menos. O ponto mesmo é ver como é que o olho do Buda brilha. Esse é o convite. Como é que o Buda faz o download dos ensinamentos? Isso é uma boa coisa. Nossas experiências de vidas atuais são de relativa boa sorte. É isso. Ou seja, se as coisas estão andando bem, boa sorte. Se as coisas estão andando mal, boa sorte também. Que é isso? Nunca a gente teve o privilégio de contemplar de forma clara e evidente as 4 9 verdades do Buda. Nunca foi tão claro isso. Muitos são os que experimentam um sofrimento muito pior que o nosso. Gente, a gente deveria se alegrar que a gente está se encontrando. Tem pessoas que nesse exato momento estão numa prisão. E não sabem nem o que vai acontecer. Ou assim, para ser mais direto, a gente está vivo. Enquanto a gente inspira, expira, a gente está vivo. Assolados pelas dores implacáveis da guerra, ele vai dar exemplos, né? Pessoas que estão na guerra, pessoas que estão nesse exato momento nos leitos, né? Pessoas que estão com fome. Então, parece que assim, é como se aquela situação ela não conseguisse ser mutável, né? Parece que não há saída.
Então, o que acontece? Ao contemplarmos as dificuldades em que essas pessoas se encontram, a ideia, em primeiro lugar, é tentar brotar compaixão em nosso coração. Em primeiro lugar, tenta fazer isso. As coisas funcionam por compaixão. A gente não está falando de hospital. A gente está falando se a gente tem a capacidade de ter compaixão pelos seres. A gente não está falando se a guerra é boa ou ruim. A gente está falando se a guerra gera compaixão ou não. Ou seja, por trás dos noticiários, por trás das conversas que a gente tem, por trás das tentativas de ajudar, a gente está sempre querendo fazer a compaixão brilhar. Mas a gente não consegue. Por quê? Porque é muito fácil os venenos mentais nos assaltarem, tá? Ou seja, ganhamos inspiração para não desperdiçarmos nossas circunstâncias bem afortunadas, e sim usá-las para criar benefícios para nós mesmos e para os outros. Benefícios que estejam além da felicidade provisória. A gente deveria fazer uma lista, galera. Felicidades provisórias. Que vem e vai além dos ciclos infidáveis do sofrimento sansárico. Somente ao revelar por inteiro a verdadeira natureza da mente, ao alcançar a iluminação, podemos encontrar a felicidade duradoura e ajudar os outros a fazer o mesmo. Essa é a meta do caminho espiritual. Então eu quis dar um gás aqui, nesse primeiro capítulo, que a gente não se apavore, o ritmo não vai ser nesse, vai ser um pouco mais lento, mas é que assim, para a gente poder entender mais ou menos o que é que a gente vai fazer. E para poder trazer palavras-chave, entende? Já que eu não sei quem está chegando no grupo pela primeira vez, quem está no CEP pela primeira vez, então eu preciso ir nivelando. Uma forma que eu gosto de fazer isso é passar o ensinamento um pouco mais rápido, frisando algumas palavras-chave e nos textos que dizem respeito a algo mais complexo, a gente vai mais devagar. Por exemplo, no próximo episódio, aos cuidados da impermanência, na verdade, a gente vai trabalhar o trabalho com desejo e apego. Se a gente quiser entender o que é desejo e apego de forma mais rápida, pega um caderno, uma caneta e coloca assim, coisas que eu não quero que mudem de forma nenhuma. Aí a gente vai entender o que é desejo e apego. Rapidinho. E aí já fica o convite. Ó. Se você quiser compreender como surge o sofrimento, tente observar a sua mente. Aí agora eu jogo isso e encerro o encontro de hoje aqui no compartilhamento de tela. E vamos lá. São 20h30. Vamos deixar 5 minutinhos para poder fazer perguntas, contemplações, dúvidas, questionamentos, críticas, sugestões, etc. Tá bom? E de 8h40 a gente encerra a prática e a gente já pega embalo nos ensinamentos do Lama. Ricardo Alves. A compaixão também deve ser por si mesmo, inclusive no processo de percepção de si mesmo, enquanto indivíduo que se encontra preso no samsara, se perdoar e entender como chegou a essa prisão em busca da iluminação. Eu gosto de pensar assim, quando a pessoa ela para e ela começa a praticar a compaixão, aí ela diz assim, todos os seres aspiram à felicidade e todos os seres desejam se livrar do sofrimento. Quem está falando isso não faz sentido essa pessoa que está falando isso, ela deixar de ter compaixão por ela. Porque quando ela diz todos os seres aspiram à felicidade e desejam se livrar do sofrimento, todos os seres já incluem ela, entende? Agora eu vou deixar uma contemplação ainda mais perto, que é assim, quando ela faz essa pergunta, quem está fazendo essa pergunta já está fora desse processo de assim, será que eu preciso ter compaixão ou não? Por quê? Porque quando eu ativo a compaixão, é natural que a minha visão de sofrimento ela não vai fazer sentido, entende? Por quê? Porque se eu estou olhando que os seres estão se movendo de um lado para o outro e eles na verdade já estão se encontrando presos em meio ao samsara, eu já estou com um pezinho fora desse processo. Então tem abordagens que incluem a autocompaixão. Eu acho interessante isso, mas eu não tenho conexão nenhuma com isso. Assim. Por quê? Porque se tu diz assim,
A compaixão deve ser por si mesmo. A afirmativa da compaixão é: todos os seres aspiram à felicidade e desejam evitar o sofrimento. Todos os seres, inclusive eu, entende? Aí o que acontece? Quando a pessoa está olhando dessa forma, ela já está incluindo a ela mesma e aos outros. Então é como se essa pergunta ela ficasse assim: quando eu tenho compaixão, e aí, o que é que acontece? Eu sofro ou não? Aí ontem ou foi anteontem, eu vi uma citação do Miguel Rinpoche, que é um mestre que vale a pena a gente dar uma olhada, super mestre assim, e ele dizendo assim, que quando ele parava para contemplar a compaixão, ele não deixa claro se era por ele, pelos outros, etc. Ele diz assim, quando eu parava para contemplar a compaixão, a minha sensação de solidão, ela não fazia mais sentido. A minha sensação de que tem algo de errado comigo, de que tem alguma coisa que eu preciso consertar, ela não faz mais sentido. Porque eu já paro e olho com um olhar de compaixão, entende? Daí, por exemplo, se perdoar e entender como chegou a essa prisão em busca da iluminação. Aí eu já estou fora. Eu já estou tendo compaixão. Quando eu começo isso aqui é o melhor que eu podia fazer, não sabia fazer diferente no momento e vou mandar daqui para frente. Feito ele falou, né? A mente ela é como um campo fértil. Então, aquela semente não deu, o que importa é a próxima semente que tu está plantando. Esse é que é o ponto. Essa pergunta é bem boa, assim. E é bom que ela já inclui iluminação, né? Esse é que é o ponto. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum questionamento, alguma contribuição? Hoje a sala bonita, né? Deu 16 pessoas. Beto, eu queria ver, quando tu falasse que ele coloca que o Sagdu tenta tocar os seres a partir da causalidade, quando ele fala que as ações maléficas produzem sofrimento e as ações benéficas felicidade. Eu não entendi por que a causalidade, porque para mim veio à cabeça o segundo, o terceiro e o quarto, quinto passo do nobre caminho. Não seria isso? Do caminho óptico? É que tu já tá, né? Tu já tá dentro. Aí ele vai falar, aí tu entende dessa forma. Tu entende como terceiro caminho, segundo, terceiro, etc. Mas aqui ele tenta dar uma abordagem geral. Carol Guimarães, tem alguma outra aula introdutória como a sua, em algum outro horário? Tem. Dá uma olhada no site do SEB Recife ou no Instagram, SEB Recife Oficial. Aí tá tendo horário de segunda a sexta. E horário, não, de sábado a sexta. Aí tá tendo horário para iniciante. Pode dar uma procurada lá. Algum livro do Miguel Rinpoche, Apaixonado pelo Mundo, que é a autobiografia dele. A melhor forma de a gente poder ver se os ensinamentos estão vivos ou não naquele mestre é pegar a biografia dele. Porque aquilo é o testemunho de como é que ele aplicou os ensinamentos na vida dele. Pode procurar. Tem na Luz da Letra. Então tá. Então a gente vai se despedir do encontro de hoje. E antes de se despedir, eu gostaria de lembrar da questão das contribuições. Então, o que acontece, galera? Coloquei aqui, vou até enfatizar, o linkzinho, que é esse aqui, com as explicações de como vão ser os encontros, etc. E lá tem como fazer as doações. Então, o que acontece? Eu não sei se está claro para vocês, mas é assim, vocês vão entrar nos encontros, vocês estão dentro. Agora, o que acontece? Como uma prática de oferecimento de generosidade, a gente sugere que vocês façam uma contribuição sugerida para sustentação das atividades, sustentação das salas, etc. Então, como o próprio nome está dizendo, por definição,
contribuição, ou seja, é uma ajuda que a pessoa vai fazer. Sugerida, a pessoa precisa de uma métrica para saber quanto é que ela vai poder ajudar ou não. Aí a contribuição sugerida que eu coloquei é de R$ 20 por encontro. Mas assim, fica a critério de cada um fazer o balanço, entende? Tem pessoas que vão dizer, olha, R$ 20 eu posso fazer a doação. Tem pessoas que vão dizer, olha, R$ 20 por encontro não dá. Mas dá para eu fazer R$ 2 por encontro. Não tem problema, não é sobre o valor em si. É sobre o ato da gente oferecer. Pode lembrar, vocês podem lembrar na vida de vocês quais são os momentos que a gente mais se sente feliz. É quando a gente está mesquinho, segurando alguma coisa, ou quando a gente está oferecendo. Pode ter certeza que é quando a gente oferece. Então, o que é que acontece? Nesse link que eu passei aqui por último, tem o link de doações, tem 3 contas bancárias, caso as pessoas sejam bancos diferentes, etc. E sintam-se à vontade também para participar dos outros encontros que estão tendo durante o SEB, tá bom? Essa é uma forma da gente poder ajudar a gente que tá facilitando e ajudar também quem está em casa, porque está todo mundo junto nesse barco. Não tem essa de tipo, eita, o pessoal que está no SEB é tudo super praticante, não sei o que lá, vai nessa. Tá todo mundo junto. Então é uma forma de a gente se ajudar. Carol Guimarães, certo? Ainda me adaptando nos horários. Tudo bem, Carol, tudo bem. Tudo bem. Não vai levar cartão amarelo, entende? O Ricardo também colocou. Maravilha. Então, a gente vai se despedir por hoje. Tem sido uma alegria, ao mesmo tempo desafiador, se adaptar a esse novo formato. E vamos seguindo do jeito que a gente pode, galera. Qualquer coisa, deixei lá nesse link, que eu acabei aqui do Docs, deixei o meu contato lá para a gente seguir conversando, caso surja alguma dúvida, tá? E também deixei lá os 3 links de acesso, caso vocês queiram adquirir o livro do Portões da Prática Budista. E eu vou compartilhar com vocês aqui a sadhana e a gente vai fazer a prece de dedicação de méritos. Deixa eu ver. Júlio Góes, tá compartilhando bem aí? Chegou bem? Sim. Chegou, né? Maravilha. Então, mãos em prece na altura do coração, que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até esse momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nessa e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Nesse exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim, sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Você recebeu a sua herança, as bênçãos da intenção iluminada da linhagem suprema. Você cuida de mim e de outros amorosamente nesses tempos de degenerescência. Lama de grande bondade,
possa você usufruir de uma longa vida e que as aspirações esplêndidas que você tem em mente possam ser realizadas. Donju gompe jin la pa poto da son yedru seu edezum edin chin la me kutse tate ne meduzu dezendo yondru sho. Donju gompe jin la pa poto da son yedru seu edezum edin chin la me kutse tate ne meduzu dezendo yondru sho. Ken lo cho sun hin lo che zalin sa sun cha pa bel rodo cho sun na wa dan vidra do sun ele show. Então, muito obrigado pela presença, pessoal. Tenham um bom descanso e já corre e dá um clique aí no link do Lama para acompanhar os ensinamentos, tá bom? A gente segue conversando. Boa semana e boa prática para vocês. Valeu. Obrigado, Beto. Tudo Obrigado. de bom. Até quarta, querido. Até. Valeu, Tudo de Beto. bom. Obrigadão. Tchau, tchau. Um Até abraço, quarta. pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.